Olá, olá, Marcelo Akira por aqui com mais uma dica aí de construção residencial para você. Eu confesso que eu demorei a criar coragem para estar gravando esse vídeo, uma vez que eu vou falar sobre erros que a mão de obra comete nas nossas obras, que os pedreiros, de uma forma geral, cometem nas nossas construções. Por que eu demorei a criar coragem? Porque todos os dias eu tenho contato, eu estou em contato, eu trabalho com os pedreiros, carpinteiros, azulejistas, enfim, com a mão de obra aí em geral da construção civil. Devo muito a eles porque aprendi muito aí no canteiro de obras, aprendi muito conversando aí com a mão de obra, com os pedreiros e também por ter vivido bastante nas construções, presenciei muitos problemas. E eu quero compartilhar com você 4 erros que eu presenciei, seja nas minhas construções ou seja nas obras dos meus clientes, onde eu dou a assessoria técnica e da construção, e que eu espero do fundo do meu coração que ao você saber desses problemas, você possa aí selecionar bem a sua mão de obra, você possa talvez até fazer uma breve entrevista antes de contratar o seu pedreiro. Nada melhor do que olho no olho, conversar aí frente a frente, para que você possa aí, entender dessa conversa se esse profissional vai dar conta ou não. Infelizmente, assim como em qualquer outra área aí do mundo profissional, existem bons profissionais e existem maus profissionais. Por que isso seria diferente na área da construção civil? Tá? Assim como existem excelentes engenheiros, existem péssimos engenheiros. Então, existem excelentes mão de obra aí entre pedreiros, azulejistas e enfim, e existem aqueles que vão te dar muito problema, vão te dar muito trabalho, tá? O primeiro o primeiro problema que eu me lembro agora, e esse marcou bastante porque eu fui chamado para quase que já no final, já estava quase dando briga quando me chamaram. Não é um serviço meu esse, mas quando a gente já está lá no meio da construção, não tem como escapar. Eu lembro bem que era a construção de um cliente, um jovem, e ele trabalhava direto, ele praticamente não tinha tempo, e era a mãe dele que estava quase que constantemente ali na construção, na compra do material, conversando com o pedreiro, tá? E se eu não me engano, era algo em torno de 38 mil reais o valor da mão de obra para aquele determinado serviço. Belo dia, eu recebo um telefonema no escritório, ela me liga e diz o seguinte: por favor, Marcelo, vem aqui na minha obra, obviamente com muito mais emoção, né? Vem aqui na minha obra porque eu não aguento mais, o pedreiro está me pedindo mais dinheiro e ele está me pedindo mais 10 mil reais para ele terminar o serviço, senão ele falou que vai embora. Né? Então, esse é um problema gravíssimo, tá? Quando a mão de obra, quando ela vai te dar o orçamento, não estou nem falando que esse pedreiro usou de má fé ou não é esse caso, tá? Na hora de calcular os serviços, você precisa ter certeza que o teu pedreiro está calculando corretamente, tá? Existe o caso onde, por exemplo, ele te passou um orçamento e ao longo da obra você vai passando mais serviços para ele, aí eu concordo plenamente que você deve pagar mais, porque ele está trabalhando a mais. Mas nessa situação não era. Essa situação foi muito bem conversado antes, o pedreiro ele viu os serviços que deveriam ser feitos, ele analisou muito bem e deu o valor. Tá? Acontece que nesse caso específico, quem pegou o serviço não executou, ele foi terceirizando todos os serviços. Obviamente, faltou dinheiro. Tá? Aí ele chegou na dona da casa e falou, na mãe do proprietário, né? E disse o seguinte: ó, eu preciso de mais 10 mil reais, senão eu não vou dar conta de terminar. Tá? Resumindo, ele terminou o serviço pelo valor, mas teve um belo de um desgaste, teve muita briga para que ele entendesse que ele pegou o serviço e foi um erro dele ter terceirizado. E se ele fosse terceirizar, que ele tivesse computado esses custos. Tá? Um segundo problema, não foi comigo esse, eu só conheci a história. Era uma edícula, é uma construção de uma área de lazer aparentemente muito simples, tá? Muito simples mesmo. E o pedreiro foi lá e pegou aquele serviço e começou a executar. Quando chegou na cobertura, simplesmente esse pedreiro anoiteceu e não amanheceu, não foi mais para a obra. Tá? E daí passou um dia, simplesmente faltou, o proprietário ligou, não atendeu, passou outro dia, ligou, não atendeu, passou um terceiro dia e começou a achar estranho.
Acontece que a cobertura da edícula era um madeiramento à vista, também nada muito complicado para aquele pedreiro, para aquele carpinteiro que sabe o que está fazendo. Para um aventureiro, que foi o caso, aquilo era um bicho de 7 cabeças. Era uma construção com um telhado aparente, na verdade eram as vigas aparentes, tinham o beiral e o forro. Tá? Tudo isso muito bonito, muito bem feito no projeto. Acontece que esse pedreiro esse carpinteiro, não sei quem que era na época lá, não deu conta. Ele pegou a edícula achando que seria uma coisa simples e na verdade era. E depois que foram descobrir que ele simplesmente abandonou a obra porque ele não sabia executar os serviços. Teve uma onda muito grande entre 2009 e 2013, mais ou menos, com ascensão da construção civil, vários incentivos do governo. Então teve muita gente que não fazia nem ideia o que era construção. Estava difícil o ramo onde ele trabalhava e ele achava que a construção civil era um bom ramo, então simplesmente abandonava os serviços que ele fazia e se dizia construtor. E nisso a gente teve muita gente ruim, na verdade não ruim, gente que não sabia construir, entrando no mercado. Então foram períodos aí que a gente sofreu bastante com esse tipo de problema, com a desistência da mão de obra. E um terceiro grave problema, nossa, esse é dose. É quando o pedreiro diz que vai fazer uma coisa e não faz, tá? Isso já aconteceu comigo, aconteceu em várias obras e inclusive aconteceu hoje comigo, tá? Na semana passada, você que me acompanha aí no meu Instagram, nos meus stories, deve ter visto que eu estou fazendo são 4 apartamentos que a gente está dividindo com gesso acartonado e placas cimentícias as paredes, tá? E as placas de gesso acartonado, tá? Ela no encontro delas, ela tem uma leve reentrância para que eu possa colocar uma fita para dar essa emenda, para esconder esta emenda aqui, tá? E chegou um determinado momento lá da parede que ele não conseguiu colocar os lados certos dessa reentrância. Ficou... enfim, não foi feito da forma como deveria ter sido feito. Eu cheguei e perguntei lá pro gesseiro, falei para ele, viu, mas nesse ponto aqui onde não tem esse espaço delimitado para fita, como você vai fazer? Obviamente eu já sabia a resposta, mas eu fui perguntar para ele. Não, Marcelo, aqui eu vou passar assim, vou fazer assim e vai dar certo. Tranquilo, vai dar certo. Eu sabia que realmente teria como fazer, né? Mas eu perguntei porque era minha função fiscalizar os serviços. Isso foi semana passada. Cheguei hoje cedo lá na obra. Adivinha? Todas as emendas das placas já tinha sido passado fita e não tinha sido executado esse serviço. Feita essa reentrância aí para esconder a fita. Tá? Então cria-se muito desgaste na construção quando o pedreiro, gesseiro, pintor, seja lá o que for, falou que vai fazer um serviço e ele não executa. Seja por preguiça, seja por, às vezes, está correndo o prazo dele, ele precisa acelerar os serviços. Uma coisa que eu costumo dizer e friso bastante para o pessoal aí da mão de obra, que você fazer um serviço mal feito e você fazer um serviço bem feito dá o mesmo trabalho. Acontece que às vezes o serviço bem feito, você vai levar aí 10 minutos, 15 minutos, às vezes 1 hora a mais no total de um serviço para você fazer, mas ele vai ficar bem feito. Você pedreiro, você executor, uma vez que você fez uma coisa bem feita, você vai estar entregando o teu melhor para o teu cliente. E obviamente ele vai se sentir muito confortável e confiante com o teu trabalho e obviamente vai te indicar aí para os seus amigos, para as outras pessoas que vão estar entrando no processo da construção. Agora, às vezes, você pode caprichar a obra inteira e por um único detalhe você fica marcado, por não ter feito o serviço como foi combinado, tá? Isso é muito comum, acontece em inúmeras obras. Eu já cansei de fiscalizar serviços onde eu vou numa semana, explico como é para fazer, na próxima semana, quando a gente volta, os serviços já estão executados e não foi executado conforme nós combinamos, tá? E um quarto problema, esse chega a ser hilário, bizarro, tá? Falta de atenção da mão de obra, às vezes, nem falta de atenção, às vezes tá com a cabeça em outro lugar, não tá trabalhando com foco e com dedicação naquele serviço.
Era uma casa e o proprietário foi lá e comprou todos os revestimentos, tanto das paredes quanto dos pisos, do chão, tá? Mas nesse caso específico eu vou falar do revestimento do chão. Era um final de semana e o proprietário da casa ia viajar. E o mestre de obras contratou um azulejista e esse azulejista trabalha por empreita, queria acelerar os serviços e foi trabalhar e queria trabalhar no final de semana. Aí o proprietário falou, mas eu vou estar viajando, então eu vou te explicar certinho aqui como serão colocados os pisos, os revestimentos no chão, você passa por o teu azulejista, ele pode trabalhar tranquilamente, está aqui a chave, ele trabalha, tá? Na casa tinham 3 tipos de piso, os pisos do banheiro, os pisos da casa, do interno da casa, e os pisos da calçada e da garagem, tá? Eram coisas absurdamente diferentes. Os pisos externos eram aqueles pisos, aqueles aderentes, aqueles pisos que não derrapam, que não deslizam. Você jamais vai colocar um piso desse dentro da sua casa, tá? O piso do banheiro, ele tinha praticamente, era o mesmo. Era o mesmo desenho da parede. Acontece que era um formato diferente, tá? Era um formato mais quadrado. E o piso da casa, não me lembro bem, se eu não me engano, era do tamanho do mesmo formato do banheiro, mas com uma cor diferente, tá? Adivinha o que o azulejista fez? Ele começou colocando o piso da garagem, o piso da área externa, lá na cozinha e veio vindo, tá? Obviamente chegou um determinado momento e acabou o piso. Ele liga pro mestre de obras e fala assim, ó, não deu o piso. O mestre de obras, tudo bem, não deu o piso. Pega e liga para o proprietário. Viu, fulano, acabou o piso, o azulejista está lá e agora ele precisa trabalhar e não tem mais o piso de dentro da casa. Aí o dono, mas espera aí, eu comprei todo o piso com certeza, eu até consultei o Marcelo na época aí para pegar os tamanhos, a quantidade de piso, até ele brincou, ele não pode ter errado, né? E eu tava com o projeto também, não era só somar, não tinha como errar uma coisa tão simples assim. Aí ele falou, faz o seguinte, eu tô viajando, realmente pode ser que não tenha entregue, não, a loja pode ser que não tenha entregue, então aconteceu algum problema. Deixa eu chego aí na segunda-feira, a gente vai ver. Na segunda-feira o proprietário me liga. A gente chegou lá, tava à vontade de chorar. Metade da casa o piso assentado e era o piso das calçadas, o piso externo. E o piso da casa estava lá em pé, na parede, sem assentar. Tá? Então eu não sei aonde o azulejista estava com a cabeça, não sei se a informação foi passada errada. Obviamente faltou muita atenção aí no processo. Tá? Espero aí do fundo do meu coração que você jamais passe por esses problemas. E se por um acaso você passou, deixa aqui no comentário. Ou se você passou por algum problema diferente desses que eu te falei, deixa aqui também para a gente poder alertar aí as outras pessoas, para que elas não cometam para que elas não passem por esses problemas e até quando forem conversar aí com a mão de obra na hora da contratação, que eles possam até estar pontuando, ó, eu vi um vídeo lá do Marcelo do Marcelo Akira, que fala de um erro assim, pelo amor de Deus, não vai me cometer isso daí, tá bom? Se por acaso você ficou com alguma dúvida aí das coisas que eu te falei, deixa aqui uma pergunta para mim que eu teria o prazer de te responder, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até amanhã, nosso próximo vídeo.